Opa, tudo bem? José Andrade aqui. Você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado às 10h30 da manhã eu faço uma live no meu canal do Instagram, onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia, e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor, a síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer todo sábado, 10h30 da manhã. Oi, Heloísa, tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria saber como que vai ficar a questão dos levantamentos de alvará agora nesse período. Ah, legal. Você está querendo cantar o parabéns, comer o bolo antes da gente cantar o parabéns, né? Nós vamos falar de toda a resolução, vou falar desse ponto, tá? Mas eu já posso te adiantar. Na resolução que o CNJ disse, ele fala, inclusive, que tem que ser dado prioridade para as expedições de alvará, tá? Então, caso você tenha algum processo que esteja nessa fase, dependendo de uma decisão, ou até já foi dada a decisão, só falta o cartório expedir o alvará, você pode peticionar nesse sentido, você pode entrar em contato com o cartório pelos meios eletrônicos que eles estão disponibilizando. Agora, é claro, a gente precisa ter muita paciência, essa resolução aí é de antes de ontem, né, se eu não estou enganado, então os tribunais ainda vão se adaptar, ainda vão ter que divulgar aí os meios de comunicação com o cartório, ninguém nem sabe como é que fala com o cartório, né? Vai lá na porta do cartório, ou melhor, tenta entrar no fórum, está sendo barrado, não está nem deixando entrar no fórum, né? Então, vamos esperar um pouquinho. É claro que aqueles casos mais graves, por exemplo, caso de perecimento de direito, caso de vida ou morte, aí vai lá na porta do fórum, faz o escândalo lá, vai na porta do tribunal, faz o escândalo, que daí eles vão dar um jeito de te dar uma resposta. Mas eu acredito que agora, segunda ou terça, os tribunais já vão se adaptar para começar a colocar isso em prática. Tá? Não é um momento fácil para ninguém, pode ter certeza que para a gente também não é, tá? Você conseguir se adaptar para estar trabalhando em casa, isso vai levar um período de adaptação, né? Principalmente para os advogados também, né? Tem advogado que tem filho e filha dentro de casa, como você vai ter concentração para sentar, fazer uma petição, né? Mas pode ficar tranquilo que a liberação de alvará está dentro dos procedimentos que o CNJ recomendou que não parem, tá? Obrigado pela sua participação. Era só essa dúvida ou tem mais alguma coisa que você quer? Não, era essa mesmo. Então tá, Mas obrigado. Mas obrigado pela sua participação, tá? eu que agradeço. Fica com Deus. Eu quero responder agora mais duas perguntas dos meus alunos. Os meus alunos têm a possibilidade de encaminhar as perguntas deles para os grupos do Facebook, né, dos nossos treinamentos. Eu vou responder mais duas dúvidas. E por que eu estou respondendo aqui ao vivo na nossa live de sábado? Porque eu tenho certeza que a dúvida deles pode acabar também sendo uma dúvida sua, e a resposta pode te ajudar, tá bom? Vamos lá. A Kelly Arten é aluna do treinamento Expert em Audiência, e ela manda uma pergunta relacionada a inventário. Professor, gostaria que comentasse a respeito das exigências da Fazenda Estadual nos inventários, quando a Fazenda considera o valor de mercado do bem para cobrança do ITCD. Sabe quando você vai fazer um inventário e aí o órgão público, a Fazenda Estadual, ela quer te cobrar o tributo, levando em conta o valor de mercado do bem e não o valor venal? Deixa eu te dar um exemplo. Então, faleceu uma pessoa, faleceu o pai do seu cliente. O pai do seu cliente tinha comprado uma fazenda por R$ 1 milhão. E você vai fazer um inventário e você chega lá para emitir a guia do ITCD, e aí a Fazenda Pública, ao invés de emitir a guia considerando o valor da fazenda de R$ 1 milhão, que foi o valor venal, ela fala, não, essa fazenda tem um valor de mercado de R$ 5 milhões. E aí o ITCD fica 5 vezes mais caro do que você imaginava. Tá? E a pergunta dela é se efetivamente lícita, acredito, né, que ela deseja saber se essa conduta é lícita, se é devida ou não, tá? E a resposta é sim. Tá? O imposto você paga em cima efetivamente daquele proveito econômico que vai se ter. Se o seu cliente está herdando um imóvel que vale 5 milhões e não R$ 1 milhão,
é justo, tá? Segundo as regras de tributação, que o tributo incida sobre o valor daquele bem que está sendo transmitido a ele. Não quero entrar na discussão filosófica, tá? Se essa forma de cobrança é a mais justa ou menos injusta. Mas o fato é que a vantagem econômica que aquele herdeiro vai ter é de 5 milhões de reais e não é de 1 milhão de reais. Por isso que o tributo acaba incidindo sobre o valor venal. Ah, professor, mas a fazenda está exagerando, não vale 5, vale 3. Você pode entrar com uma ação para discutir judicialmente isso. É perfeitamente possível, tá? Inclusive, essa ação probatória autônoma, que eu acabei de mencionar no artigo 381. Qual que seria o objetivo dessa ação probatória autônoma? Fazer uma perícia, convidar a Fazenda Estadual para participar dessa perícia. Uma vez feita essa perícia, uma perícia avaliativa, e se chegou à conclusão que o imóvel, o perito lá, nomeado pelo juízo, disse que o imóvel vale 3 milhões e não 5, você vai chegar na Fazenda Estadual, administrativamente, com uma prova que ela participou da produção, afinal de contas, nessa ação probatória autônoma, ela é citada a participar dessa ação, e aí ela não vai ter discussão, ela vai acabar emitindo a guia de ITCD em cima desse valor de 3,5, e não daquele de 5 milhões que ela achava que era o valor venal. Veja como que é fácil você achar a saída jurídica, basta que você conheça as ferramentas que estão dispostas aí na própria lei. Deixa eu ver mais uma pergunta de um aluno, e aí nós vamos para mais uma participação ao vivo antes da gente entrar na nossa discussão principal aqui no nosso tema especial, que é a suspensão dos prazos em razão da resolução relativa ao coronavírus. Vamos lá. A Nayara, aliás, a Niara Paz, ela manda uma pergunta que aparentemente parece simples, mas na prática ela pode ser muito complexa. Ela pergunta assim: entrar com a execução de um título extrajudicial no juízo comum ou no juizado especial, na hipótese de em ambos os casos ser possível? E ela fala: a dúvida é no sentido de qual seria mais efetivo para o recebimento do crédito. Então você tem um cheque, o valor do cheque é menor do que 40 salários mínimos, ou seja, você pode entrar com essa execução tanto no juizado especial quanto na justiça comum, e a dúvida dela é, na prática, o que é melhor, justiça comum ou juizado? E eu vou te falar com toda sinceridade, justiça comum, tá? E por quê? Porque, infelizmente, em alguns juizados especiais, tem juízes que são rigorosos demais quando você está fazendo busca patrimonial. Quando você pede, por exemplo, para remeter um ofício para descobrir se o executado tem, por exemplo, um contrato de seguro, ou se, por exemplo, o executado tem um contrato com essas empresas que gerenciam meios de pagamento na internet. Tem juiz no juizado que simplesmente indefere esse tipo de pedido e fala que não compete ao Poder Judiciário auxiliar a parte, que isso compete à parte. E o problema maior é que no juizado não cabe recurso desse tipo de despacho, desse tipo de decisão. Já na justiça comum cabe. Então, se você puder optar entre o juizado e a justiça comum, infelizmente, por esse tipo de postura, tá, que eu particularmente acho inadequada, mas aí é claro, a questão de entendimento meu, tem colega do juizado que acha que eu estou errado, acha que o juizado tem mesmo que andar de forma mais séria, que não tem que ficar enviando ofício, que isso compete ao advogado. Não é o meu entendimento, mas tem colega que acha que sim, então eu recomendo, se você puder optar entre um e o outro, que você opte pela justiça comum, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma participação hoje. Já tem bastante gente mandando o pedido de solicitação. Tem gente falando aqui que o áudio está baixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui. Eu acho que eu não consigo aumentar não, mas vamos lá, vou fazer o meu melhor. Eu estou com um fone aqui, ó. Eu espero que o fone consiga captar bem. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos lá para mais uma participação ao vivo. Tá entrando, tô vendo só a parede. Daniel, você tá me ouvindo? Tá me vendo? Sim, opa, desculpa, doutor, tudo bem? Tudo Eu bem. estava fazendo uma anotação aqui, aí eu acabei dispersando um pouquinho a atenção, doutor, tudo bem? Tranquilo, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Fico feliz de você estar aí, tá? E me fala aí de onde que você é, em que área que você advoga. Conta um pouquinho de você aí. Então, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, atuo na área trabalhista, previdenciária e civil. Legal, cara. Muito obrigado pela sua participação, tá?
E eu quero saber se você tem alguma dúvida, alguma coisa aí que te tira o sono aí, alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar, ou alguma colaboração, alguma experiência que você quer compartilhar, fica à vontade, agora é a hora. Então, doutor, é assim, é uma coisa que eu ouvi falar, tá? De uma situação ética com relação a um colega profissional nosso aí, advogado. Ele acabou simulando uma situação ali de cessão de direito, e essa cessão de direito depois, ele acabou excluindo o verdadeiro titular do direito e não quis mais dar a ele o direito que ele teria, no caso, né? Então, essa cessão foi feita por uma pessoa de conhecimento dele, parente dele, e depois ele ignorou completamente o direito do cessionário lá, né? Uhum. E essa situação está gerando um problema sério, e eu estou preocupado com essa situação aí. Eu queria ver o que o doutor acha, quais as consequências para esse advogado que acabou atuando dessa forma, assim, de forma antiética, né? Legal, vamos lá, vamos falar em tese, tá? O que pode acontecer, independente disso ser um caso concreto ou não. O fato é que uma cessão de direito é um ato jurídico como outro qualquer. É um contrato que duas pessoas fazem onde uma cede um direito que tem a outra. Se essa cessão foi um ato simulado, se eles, vamos fingir que eu estou cedendo esse crédito para você. Às vezes as pessoas fazem isso para aquele cessionário se livrar de credores, por exemplo. Né? Às vezes aquele cessionário... Então, às vezes aquele cessionário tem dívida e ele simulou um ato, cedeu o crédito dele para o advogado e agora o advogado está dando uma banana para ele, falando, você cedeu para mim, problema seu. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa que praticou o ato simulado, ela não tem o que fazer, porque ninguém pode alegar a própria torpeza em defesa de um direito. Tá? Eu não posso dizer assim, não, eu cedi para ele, mas foi de mentirinha, aquilo lá foi uma simulação. Ninguém pode alegar em defesa do direito a própria torpeza. É claro que é um ato simulado, tá? Não houve aí efetivamente uma contraprestação por essa cessão. Tá? Agora também, por outro lado, existe a impossibilidade do enriquecimento ilícito. Tá? Esse advogado não pode se enriquecer ilicitamente. Então, talvez seja o caso desse cessionário não invocar a própria torpeza, querendo a nulidade do ato. Talvez seja o caso desse advogado requerer o pagamento por essa cessão, uma vez que esse pagamento não foi feito na realidade. Tá? Se não houve uma contraprestação, vamos imaginar que eles colocaram lá no documento de cessão que a parte cedia o crédito por 10 mil reais, por exemplo. Mas esses 10 mil reais nunca entraram na conta, não tem recibo. Agora, se tem recibo, já era, não tem o que fazer. Tá? Se eles tentaram fazer toda a simulação para burlar o terceiro, inclusive o cessionário nessa falsa cessão deu recibo de que recebeu, aí já era, não tem o que fazer. E às vezes as pessoas também têm que pagar o preço por estar fazendo simulação envolvendo questões de direito, tá? Não sei se eu fui aí naquilo que você gostaria de saber, tá? Eu sei que às vezes a resposta não era a que você gostaria de ouvir, tá? Agora, implicações éticas, com certeza tem. Se o advogado participa de um ato simulado, cabe representação no Tribunal de Ética da OAB, tá? Tem que se provar essa simulação, porque isso não é papel que se preze a um advogado, né? Sim, doutor, foi bem clara a explicação ali, agradeço a sua atenção. Tá? Legal, cara. Eu que agradeço a sua participação, tá? Agradeço por você estar aqui, espero que você volte todos os sábados aí pra gente ficar junto, tá bom? Estou acompanhando, doutor, tá muito boa as suas explicações, assim, é um ensinamento valioso, todas Valeu, as dicas cara. que o senhor dá. Valeu, obrigado, Muito obrigado, um grande abraço. Outro, tchau. Legal, mais uma participação aí ao vivo. E agora, vamos começar então a falar efetivamente da suspensão dos prazos? Tá? Se você não está por dentro, tem gente que não está por dentro, tem gente que está por fora. O CNJ baixou aí a resolução número 303, ela é do dia 19 de março, então de 2 dias atrás. Tá? Então, o que essa resolução ela veio estabelecer? Por que ela foi emitida pelo CNJ? Porque assim que começou a pipocar o problema do coronavírus, os tribunais começaram a baixar cada um seu ato normativo. Então o Tribunal de São Paulo baixou um ato dizendo que as audiências estavam canceladas, mas os prazos não estavam suspensos. Aí o Tribunal do Rio baixou um ato dizendo aqui os prazos estão suspensos e as audiências canceladas. Aí o TRT do Rio falou não,
Aqui as audiências estão mantidas e os prazos não estão cancelados. Virou uma salada. Ninguém mais sabia o que fazer. Uma das funções do Conselho Nacional de Justiça é padronizar os atos administrativos dos tribunais, tá? Para que no tribunal do Estado A tenha a mesma atuação do tribunal do Estado B. Tentar uniformizar, para que o advogado não fique louco. Eu lembro que até 2 dias atrás, os advogados vinham desesperados. Doutor, como que está a situação do cancelamento das audiências? Tem estado que cancelou, tem estado que não cancelou, tem estado que vai fazer por videoconferência. Então, daí surgiu a necessidade do CNJ regulamentar, para todo mundo poder olhar justamente para um único documento. Então, o documento que você tem que olhar hoje é a Resolução 313, tá, do Conselho Nacional de Justiça, e lá ela vai te trazer todo o detalhamento. Ah, professor, quer dizer que as resoluções que os tribunais tinham emitido não têm mais valor? Claro que elas têm valor, só que naquilo em que elas discordarem da resolução do CNJ, o que vale é a resolução do CNJ. Então faz assim, entende o que está na resolução do CNJ, depois pega a resolução do tribunal aí do seu estado, daquele tribunal que você mais atua, e anota as diferenças. Aquilo em que a resolução do CNJ contrariar com a do seu estado, o que vale é a do CNJ, tá bom? Ah, tem coisas na resolução do meu tribunal que o CNJ nem trata, então vale a resolução do seu estado. Tá? Todos os tribunais têm autonomia administrativa para tomar essas decisões, mas o CNJ ele pode se sobrepor às autonomias administrativas dos tribunais. Aliás, essa é até uma discussão jurídica, se pode ou se não pode, tá? Mas eu não vou entrar nessa celeuma. Eu acho que no momento de urgência, como nós estamos, o mais indicado é que a gente tenha um órgão central dando todas aí as orientações, dando todas as decisões mais importantes. Vamos falar em termos práticos, então. O CNJ ele estabeleceu um regime de plantão extraordinário. Tá? Veja, o CNJ ele falou, agora nós estamos em plantão. É igual o plantão do final de ano. Tá? No final do ano, os juízes e os funcionários eles saem em recesso. E é estabelecido um sistema de plantão. O que o CNJ fez agora foi exatamente a mesma coisa. É um regime de plantão. E ele falou para os tribunais organizar esse sistema de plantão. Ver quem é o grupo de magistrados que vai ficar no sistema de plantão, ver como que vai ser o rodízio entre os servidores. Se isso é mais justo ou menos justo, para mim não interessa entrar nessa discussão agora. Nós nem temos tempo para isso. Ah, o CNJ podia fazer de outra forma. Podia, mas ele não fez, ele fez dessa. Então vamos ver dessa forma qual que é a melhor forma que a gente pode atuar, tá? Pelo menos nessas primeiras semanas. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que tudo isso pode mudar do dia para a noite. Essa resolução foi baixada agora com a realidade de agora. Se a realidade da semana que vem for muito pior, pode ser que isso mude. Se for muito melhor, pode ser que isso mude. Vamos rezar para que seja, para que cada vez melhore mais, tá? Eu não sei, tem gente que está falando que o som está baixo, mas como são poucas pessoas falando isso, eu acredito que pode ser mais o seu receptor aí, tá? Aí, ó, a Thaisa está falando que o som está normal, então eu vou continuar aqui. Então, era necessária essa resolução. O importante agora é você entender o que anda e o que não anda. Onde que está previsto isso? Lá no artigo, deixa eu ver aqui, no artigo 4º dessa resolução, tá? O artigo 4º fala assim, ó, no período de plantão extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias. Fica garantida, o que significa fica garantida? Que obrigatoriamente os juízes do plantão vão ter que examinar essas matérias. Isso quer dizer que os outros processos vão ficar parados? Não, em absoluto. Ontem eu trabalhei normalmente, dei andamento em vários tipos de ações. Tá? Os juízes vão continuar trabalhando em regime de plantão, em casa, em todos os processos. O que o CNJ disse, ó, obrigatoriamente, o plantão tem que garantir a apreciação dessas matérias. Tá? Primeiro, habeas corpus e mandado de segurança. Obviamente, porque envolve direito à liberdade e o mandado de segurança envolve direito líquido e certo. Tem um prazo aí para perecer o direito. Tá? Outro ponto, o que está garantida a apreciação? E aqui é um rol muito amplo. Medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais. Então, se você já tem um processo que tem um pedido de liminar ou tutela pendente de apreciação, agora o plantão tem que apreciar. Tá? Ah, não, eu não tenho, mas eu vou entrar com uma inicial que vai ter um pedido de liminar ou de tutela. O plantão tem
efetivamente que apreciar. Tá? Agora, um detalhe muito importante, a própria resolução, ela fala que o plantão não serve para reapreciar pedidos já indeferidos. Então, se você já fez um pedido de antecipação de tutela, aí você fala, agora está em plantão, outros juízes vão analisar meu processo, eu vou reiterar, vou fazer de novo aquele pedido de antecipação de tutela. A própria resolução do CNJ fala que não. O plantão não vai reapreciar questões já decididas. É claro que se houve um fato novo no seu processo, quando você pediu aquela antecipação de tutela, o juiz indeferiu, mas depois surgiu um fato novo, é claro que você pode levar esse fato novo ao conhecimento do plantão e pedir novamente a apreciação da tutela, sempre ressaltando esse fato novo. Tá? Olha, juiz, eu não estou pedindo para o senhor reapreciar o que já foi apreciado nas mesmas circunstâncias. Surgiu uma circunstância nova, um fato novo, por isso que eu estou pedindo a reapreciação, tá bom? Então, o segundo item, medidas liminares de antecipação de tutela. Olha como que é amplo. Tudo que envolver liminar. Liminar são medidas para garantia de direito, tá? E antecipação de tutela é quando você quer receber aquele bem jurídico que ia ser dado só na sentença, quando você quer receber antecipadamente, tá bom? O que mais que está garantida a apreciação durante o plantão? Item 3, comunicação de prisão em flagrante, pedido de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão e desinternação. Praticamente tudo o que envolve o procedimento criminal e que está relacionado à prisão. Tá? Comunicação de flagrante, então a pessoa foi presa em flagrante na rua. A comunicação, o juiz vai ter que analisar se o flagrante está em ordem ou se não está. Pedido de concessão de liberdade provisória, o juiz vai ter que apreciar. Imposição de medida cautelar diversa da prisão também e desinternação de menor, isso também está garantido, tá bom? Vamos lá, eu vou explorando ponto por ponto e depois eu vou te abrir aqui para você mandar sua dúvida. Tá, professor, mas isso anda ou não anda, tá bom? Vamos lá. Outro item que a apreciação está garantida durante o período da suspensão. Representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva ou prisão temporária. Quando o Ministério Público representa para se prender alguém, não dá para esperar. Por quê? Porque geralmente esse pedido está baseado em alguma situação de urgência. Olha, se não prender, ele vai praticar novo crime. Se não prender, ele vai fugir. E é por essas e por outras circunstâncias que o CNJ entendeu que isso não pode parar durante o regime do plantão. Tá? Item 5, pedido de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência. Então são pedidos que não param também, que vai ser obrigatória a apreciação durante o período do plantão. Item 6, agora é o mais importante, que a nossa colega aí que participou ao vivo já perguntou. Pedidos de alvará, pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias, liberação de bens apreendidos, pagamento de precatório, requisição de pequeno valor, expedição de guia de depósito. Isso não para. Então, se você está esperando a liberação de um alvará, está garantida a tramitação disso durante o regime de plantão. Ah, professor, mas o meu alvará não está andando nem durante o período normal, quanto mais agora no plantão. Bom, aí isso é uma outra questão, tá? Eu não conheço qual é a realidade da unidade jurisdicional onde o seu processo atua, mas o fato é que você pode peticionar agora para o regime de plantão pedindo a liberação do alvará. Seria diferente que se essa previsão não estivesse constando aqui na resolução do CNJ, o juiz do plantão podia despachar dizendo, olha, deixa de apreciar o pedido uma vez que a alvará não tramita durante o plantão. Mas aqui está expresso, tramita, tá? E aí aqui está uma circunstância diferente do plantão do final de ano. No plantão de final de ano não se expede alvará de levantamento, tá? Mas agora, em razão dessa circunstância, e olha, mais do que nunca, né, eu quero conclamar aí aos magistrados que eventualmente possam estar assistindo, que eles dê preferência para a expedição de alvará, principalmente alvará relacionado a honorários de advogado, porque eu sei que é um momento muito difícil para todos. Então, aquela pessoa que está lá esperando para levantar uma quantia, agora vai ser um período em que tudo vai parar, né? Você vai deixar de ser procurado, o cliente não vai no seu escritório. Eu sei que é muito importante que você tenha esse alvará levantado. É claro que desde que atendidos os requisitos legais. Não adianta você pedir e não ter direito.
você pedir a liberação do alvará, sendo que a questão ainda está em discussão. Mas aqueles casos em que já está sacramentado, que é só o juiz dar um despachinho, tá? O exercício que eu vou fazer durante essa semana é dar total prioridade para a expedição de alvará. Tá? Para todo mundo que tiver direito, eu vou fazer a expedição de alvará em prioridade acima de qualquer outra coisa, porque eu sei que é um momento de tensão, eu sei que você precisa estar aí com uma tranquilidade, um pouquinho de tranquilidade financeira para fazer uma reserva aí, para ficar trabalhando em casa com mais tranquilidade, tá? Eu tô vendo que tem gente, e quem dera se todos os juízes pensassem assim. Eu não falo assim com o propósito de inspirar ninguém ou de querer parecer que eu penso diferente de ninguém, não. Eu acho que cada um tem que agir de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu coração. É claro que eu sei que milhares de magistrados também têm essa forma de pensar. Eu não quero de maneira nenhuma parecer que eu quero ser modelo de atuação para ninguém, muito pelo contrário, tá? Eu quero continuar agindo de acordo com a minha consciência e sempre pensando na empatia, me colocando no lugar das outras pessoas. Eu acho que se eu fosse um advogado com um alvará ali na boca para ser expedido, num momento de tensão desse, o que eu mais queria é que o juiz desse atenção especial para o meu processo. Mas vamos lá. Então, o item 6 garante a prioridade aí na expedição dos seus alvarás. E eu recomendo que todo peticionamento que você fizer agora, durante esse regime de plantão, que você fundamente, começa lá a petição dizendo, o CNJ, no artigo tal, inciso tal, garante a tramitação desse pedido. Tá? E aí você formula o seu pedido. Coloca isso até para alertar a assessoria, até para alertar o magistrado que o seu pedido se encaixa no regime de plantão. Item 7, aliás, pedido de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento. Para quem trabalha aí no âmbito do direito de família, com acolhimento de menor, tá? Com desacolhimento de menor, isso também não para, isso vai continuar sendo apreciado. Item 8, pedido de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto, comutação de pena e pedido relacionado com as medidas previstas na recomendação 62 do CNJ. Então, esse inciso trata da questão da execução penal. A execução penal praticamente não vai parar, ela vai continuar, porque imagina, uma pessoa que tem direito à liberdade condicional hoje não pode esperar até dia 30 de abril ou até semana que vem para ter esse pedido apreciado, tá bom? Aguenta aí, você que está mandando perguntas, já eu vou voltando aqui e vou tentar analisar todas as perguntas, mas eu quero chegar pelo menos a analisar todos os incisos aqui da resolução. O inciso 9 fala pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação, tá? Certamente porque esses pedidos também não podem esperar, às vezes uma exumação de um cadáver pode se levar ao perecimento de uma prova, se não for feito em determinado momento. Acredito que por isso que também constou aqui na resolução do CNJ. Autorização de viagem de criança e adolescente, observando a resolução 295 do CNJ. É claro que agora é um período em que deve-se evitar a viagem, né? Mas se tiver efetivamente que viajar, pedido de autorização de viagem está garantido. E aí, aquilo que eu já falei aqui, o parágrafo 1º, ele fala, o plantão extraordinário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantões anteriores, nem a sua reconsideração ou reexame. Não vai cair na tentação. Como o juiz da causa já indeferiu minha liminar, agora eu vou pedir novamente por plantão. Não faz isso não, tá? Porque além de atrapalhar os outros pedidos que ainda não foram apreciados, você vai estar desobedecendo uma regra aqui da resolução. Agora, é claro que disso que nós falamos tem vários desdobramentos. E eu sei que uma delas a pessoa pergunta, professor, e uma ação de alimentos? Tá? Uma ação de alimentos não vai andar? A pensão não é urgente? O menor não precisa da apreciação não precisa da tutela jurisdicional para começar a conseguir comer? Olha, se já foi deferido alimentos provisórios, a sua ação não vai andar, ela não vai andar daí para frente. Se não foi pedido alimento provisório e há uma necessidade do menor, você pode pedir ao regime de plantão os alimentos provisórios, tá? Mas uma vez decidida a questão dos alimentos provisórios, aí efetivamente não vai andar, tá bom? Vamos lá. Agora, disso que nós falamos, do que anda, do que não anda,
Vamos lá, eu vou procurar aqui a sua pergunta, se você já mandou, mas você pode continuar mandando aí, e aí a gente vai... Agora, manda sua pergunta um pouco sucinta, porque se ela for muito grande, vai ser complicado até de eu ler aqui para a galera. Vamos lá. Eu estou ficando... Aqui, ó, como fica a questão das citações? Deixa eu ver quem está perguntando. A Marcela Bueno. Tenho vários processos parados em razão da Covid. Olha, de fato, a citação ela é necessária para evitar o perecimento do direito, né? A citação é necessária aí para interromper um prazo prescricional, tá? Então, tudo o que for necessário para evitar o perecimento do direito tem que acontecer. Agora, como que nós vamos obrigar que o oficial de justiça saia nas ruas atrás das pessoas, expondo ele a risco, efetivamente, né, de ser atingido por essa doença? No final das contas, nós vamos ter que apreciar caso a caso. Se você já ajuizou a demanda, o seu processo fica parado, esperando a citação, efetivamente, que não foi realizada por conta do não andamento dos processos, certamente, se você vier a ser atingido pela prescrição, essa discussão vai poder ser travada e nenhum juiz em sã consciência vai declarar prescrito o seu direito por uma culpa do Poder Judiciário, tá? Se o próprio Poder Judiciário determinou que isso não vai andar, para não expor aí os oficiais de justiça a situação de risco, muito provavelmente você não vai ter problema com isso. Mas eu acredito que as citações vão ficar paradas na prática, tá? Não vai ter aquela distribuição de mandado para um monte de oficial de justiça, até porque a gente não pode expô-los a um risco. Aí é uma questão aí mais filosófica, se eles devem ser expostos ao risco ou não. Os tribunais optaram por não. Vamos lá. Questão de execução de alimentos, professor. Muito boa a sua pergunta, tá? Se a gente for olhar para a letra da lei, aquilo que diz a resolução do CNJ, tá? Não está garantida a tramitação dos processos de execução, ainda que seja a execução de alimentos, não está garantida. Mas como eu já disse, os processos não vão parar, você pode continuar peticionando, os juízes têm que continuar apreciando tudo, e questão que envolve alimentos, eu acredito que deveria ter recebido um tratamento especial, tá? Agora, observe o seguinte, se na resolução do seu tribunal tiver contemplada lá as execuções de alimentos, no seu tribunal você pode peticionar. A resolução do CNJ ela trouxe um mínimo, o seu tribunal pode ampliar. O seu tribunal não pode ir contra o que diz a resolução do CNJ, tá bom? Vamos lá. Está perguntando aqui o Luan Carvalho. A intimação para o devedor pagar foi anterior à resolução. Esse prazo se suspendeu? Sim, se suspendeu. Tá? Todos os prazos estão suspensos, tá? Até o dia 30 de abril. Até aquela discussão. Mas essa suspensão só vale para os prazos, só vale para as obrigações processuais ou também para as obrigações materiais. A obrigação de pagar é uma obrigação material. Esse prazo para esse pagamento está suspenso ou não está? Tá? A resolução do CNJ, vamos achar aqui quando ela fala da suspensão dos prazos. Aqui é no artigo 5, se eu não estou enganado. Deixa eu achar aqui. Ó. Ela fala o seguinte, ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação dessa resolução até o dia 30 de abril. A suspensão prevista no caput não obsta à prática de ato processual necessário à preservação de direito e de natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 4º dessa resolução. Então, olha, quando se trata de prazo processual, o que é prazo processual? Prazo para contestar, prazo para recorrer, prazo para impugnar. Esses prazos estão suspensos. Prazo para cumprimento de obrigação de direito material, esse prazo a resolução não suspendeu. Então, prazo para pagar, prazo para cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer, esses prazos não se suspendem. Tá? Ah, mas e a questão da força maior? Eu estou impedido de cumprir determinada obrigação por questão de força maior. Bom, aí você vai discutir lá na execução. Tá? Eu não posso ser considerado em mora uma vez que o banco estava fechado e eu não tinha como cumprir aquela obrigação. Você vai provar isso na sua execução e aí você vai ter garantido esse seu direito aí lá na sua execução. Mas prazos de direito material não estão suspensos. Tá? Agora, uma questão que me perguntaram esses dias.
Questão relacionada à guarda de criança, direito de visita do pai. Às vezes a mãe está aflita, porque como que vai conceder o direito de visita para o pai, não sabe para onde que o pai vai levar, se o pai vai expor a criança ou não. Veja bem, quando o juiz concede o direito de visita, ele parte do pressuposto de que o pai, quando estiver com a criança, ou o contrário, né, se a mãe, quando estiver exercendo o direito de visita, vai ter todas as responsabilidades inerentes ao poder familiar. Tá? Então, não tem essa história de que, não, é resguardo em casa, eu não vou entregar o filho para o pai na visita. Tem que entregar. Mas professor, o pai acabou de voltar da Itália, está com suspeita de corona. Bom, aí você já tem uma fundamentação para depois, se o pai entrar com uma ação revisional de guarda, você tem que provar essa sua resistência. Tá? Então, tem casos e casos. Não vai simplesmente se negar a entregar o filho por suspeitar que o pai não vai cuidar direito da criança. Professor, mas o direito da visita é exercido em outra cidade. A criança vai ter que viajar em um ônibus. Bom, você já tem aí uma desculpa boa para se defender. Um ônibus pode ter várias pessoas infectadas. Agora, se o pai se dispõe a ir buscar de carro, esse risco já diminui. Então, isso aí vai ter que ser analisado caso a caso. O que eu estou querendo dizer é que não é um fato, tá? Não é um fato da criança ter que sair de dentro da casa da mãe, que simplesmente isso vai impedir o direito de visita. O Giancarlo está perguntando, e os prazos decadenciais, como ficam com a suspensão em razão da resolução? Eu repito, tá? Os prazos processuais estão suspensos, tá? Decadência está relacionada ao exercício ou não de um direito. Então, se você tem lá um prazo decadencial para entrar, para cobrar determinado crédito, você vai ajuizar a ação. Os protocolos estão funcionando normalmente. Você não vai deixar perecer um prazo decadencial. Vamos lá, deixa eu convidar mais uma pessoa para entrar ao vivo e aí eu vou tirar mais dúvidas aqui. Tem bastante gente pedindo para entrar ao vivo. Porque daqui a pouco dá uma hora de live aí, o Instagram vai derrubar a nossa live. Eu não quero que isso aconteça. Deixa eu ver se eu consigo chamar mais uma pessoa para entrar ao vivo aqui. Tem gente perguntando, professor, no caso de alvará em processo físico, entra com processo autônomo? Cara, que pergunta interessante, né? Eu acho que você deveria efetivamente formular o pedido. O processo físico começa que você tem que peticionar no próprio processo, né? Há um protocolo, embora não vai ter servidor efetivamente de plantão, eu acho que num caso como esse, eu recomendaria que você despachasse pessoalmente, né, eletronicamente, aí, virtualmente com o juiz. Aliás, essa semana eu quero te dizer e quero te pedir para ajudar a divulgar, para ver se essa ideia pega. Eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais um canal para todo advogado que quiser despachar virtualmente comigo. Tá? Eu vou encurtar a distância. Você não vai ter que falar no cartório, falar no tribunal. Eu vou disponibilizar, certamente vai ser um endereço no Skype, onde eu vou estar lá 24 horas, você vai poder entrar em contato e nós vamos despachar pessoalmente naqueles processos que tiverem sob a minha jurisdição. Tá? Por que eu vou pedir a sua ajuda para divulgar isso? Porque eu tenho certeza que outros colegas podem acabar fazendo a mesma coisa. E aí vai facilitar a sua vida aí naqueles processos que você precisar despachar. Então, para quem me perguntou aí, processo físico, liberação de alvará. Cara, despacha com o magistrado, talvez ele vai receber a sua petição por e-mail e vai despachar nela. E o problema é que ele vai ter que ter contato com esse processo para ver se você tem direito ou não. Excepcionalmente, não há nenhum problema em um servidor ir lá no cartório, pegar o processo, levar ao magistrado, ou o próprio magistrado ir lá. Mas olha, saiba que vai ser uma situação um pouco mais complicada. Por isso que a digitalização tem que acontecer o mais rápido possível em todos os tribunais, para não ter esse tipo de problema. Te agradeço mais uma vez por ter participado ao vivo. Não esquece de tirar o print aí da tela e fazer um stories me marcando. Vou ter muito prazer em saber que você estava aqui. E não esquece, todo sábado, às 10h30 da manhã, eu entro ao vivo para ter a sua participação ao vivo aqui e para a gente crescer e aprender junto. Eu espero que essa live tenha servido para colocar mais um tijolinho no seu castelo do conhecimento. Eu espero e eu peço a Deus para que Ele abençoe a sua vida, para que Ele te proteja nesse período de resguardo. E mais uma vez eu te peço, se você não quiser pensar efetivamente em você,
pensa nos outros, pensa nos seus filhos, nos seus pais, nas pessoas que não podem ser contagiadas, para você ficar efetivamente em casa. Só saia se for estritamente necessário, e aí se cobre, põe luva, põe máscara, mas se puder, não saia. Aproveita esse momento aí para uma introspecção, para refletir na sua vida, para ter mais contato aí com a sua família, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo sábado.